Olá, meus amores, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, não é mesmo? Estamos aqui reunidos mais uma noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do profeta Jeremias. Hoje nós vamos falar do capítulo 12, ontem falamos do capítulo 11, sobre a conspiração contra Jerusalém, né? E a violação da aliança que o povo, todo aquele povo de Judá teve para com Deus, né? Houve uma violação, uma quebra, né? de aliança, né? De comunhão para com Deus. Então Deus teve que alinhar aquele povo, né? Teve que alinhar o povo, colocar eles no lugar onde eles saberiam que Deus é Deus. E hoje eu estou vindo aqui, né? Talvez eu esteja vindo até um pouquinho mais cedo, mas é porque, glórias a Deus, Ele me deu essa oportunidade de chegar mais cedo, né? Então, eu estou vindo aqui mais cedo porque nós temos a saber mais do Senhor, não é mesmo? Nós temos que nos elevar nossas mentes para o alto, né? A nossa mente e o nosso olhar para Deus, para que Ele possa vir trazer para a gente mais temor, né? Mais fé para com Ele, não é mesmo? Porque só Ele faz isso. Se a gente buscá-lo, se a gente tiver fé e buscá-lo com todo amor, com toda a devoção, com toda a nossa sinceridade, ele nos preenche, ele enche a gente de toda a certeza de que ele é conosco e aí ele faz tudo acontecer. Então, vamos aqui dar continuidade. Ontem eu nem pedi vocês para compartilharem, né? Nem tampouco para dar um like. Pedi? Eu acho que eu não pedi. Mas hoje eu estou aqui pedindo a vocês. Olha, para que o nosso canal venha crescer, é necessário que você dê um like aí nessa mãozinha aí, ó. Essa mãozinha, dê um like nela, tá? Para que o canal, o YouTube, saiba que vocês estão presentes, que vocês gostam e transmitam também essa mensagem para outras pessoas. Não fiquem parados em vocês. Você entende o que eu falo? Então, dá um likezinho, no final você compartilha. E você novo que está chegando, você nova que está chegando, sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe grandemente, sejam aqui assíduos, né? Procurem estar sempre aqui comigo, que a gente possa se reunir todas as noites, né? Para que a gente venha dar continuidade ao estudo da Bíblia, né? Ao estudo da Bíblia. Convide sempre alguém para participar do nosso canal. Você que está chegando novo, faça isso também. Faça isso também. Convide alguém para participar desse canal, a vir aprender, né, também aqui conosco, vir aprender conosco em relação à palavra de Deus, tá bom, gente? Sumiu aqui o lacinho, caiu o lacinho, mas eu vou dar o lacinho aqui na frente de vocês, não tem problema algum, não é mesmo? Então, gente, vamos aqui dar continuidade aqui ao nosso estudo. No final você compartilha e convide alguém para se inscrever no nosso canal, tá bom? Para você que não me conhece, que está chegando, eu sou Elizabeth Guilhermino, sou evangelista, tá bom? E estou aqui nesse canal porque Deus me deu ele para que eu pudesse levar a palavra de acordo com aquilo que ele me instrui, né? Que ele me instrui, né? Para que eu possa ter condições de passar para vocês. Eu não sou pastora, eu não sou missionária, eu sou uma pessoa simples como todos vocês, que estou aqui também aprendendo, tá bom? A cada dia eu aprendo um pouco mais, porque eu procuro ler, às vezes eu escuto, né? Porque a gente não ouvir, a gente cresce em fé. Já falei isso com vocês, não é mesmo? Então seja muito bem-vindo, você novo e nova que está chegando. Eu sou Elizabeth Guilhermino, como já falei, tá bom? Esteja sempre aqui comigo, vocês se reúnam também, se junte a homens e mulheres guerreiras, a todos que estão aqui todos os dias, para que a gente possa crescer em fé, que o nosso Senhor ele faz nos saber o quão grande é maravilhoso Ele, quantas coisas boas Ele tem feito nas nossas vidas,
através da palavra que nós ouvimos, que nós lemos, que nós compreendemos e que nós buscamos entender dos profetas, né, os profetas, os sacerdotes da época, né, que prescreveram para a Bíblia, né, e escreveram e foi prescrita por outros homens a Bíblia, para que a gente tivesse melhor entendimento e refletisse naquilo que aconteceu no passado, para que a gente não erre, não é mesmo? Por mais que a gente não queira errar, nós sabemos que somos errantes e nós às vezes cometemos deslize. Mas quando a gente comete deslize e a gente pede a Deus que nos perdoe, Ele certamente nos disciplina e nos perdoa. E aí nós começamos a frutificar, a levar o bom caráter dele, o bom nome dele para outras pessoas. É isso que nós devemos fazer todos os dias, todas as noites aqui, tá bom? Então, eu vou ler aqui o capítulo 12, depois eu venho com a explicação, que está aqui na nossa Bíblia, e também alguma coisa eu vou falando. E você, preste atenção e compartilhe, tá bom? E aí diz assim, o versículo de número 1 diz assim: Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo no leito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente. Isso aqui é Jeremias falando. Por que acontece isso? Plantaste-os e eles se enraizaram, crescem, dão também fruto. Chegando estás à sua boca, porém longe das suas entranhas. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês, e provas o meu coração, como contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro, e dedica-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Isso aqui é uma resposta de Deus, hein? Porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios procedem deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. Quer dizer, não confie, né? Não te fies, não confie. Aí fala sobre a herança abandonada, que fala que que foi desamparada a casa, né? E abandonaram a herança. Então diz assim: desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão dos seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como leão numa floresta. Levantou a sua voz contra ti, por isso eu o odiei. A minha herança é para mim ave de rapina de várias cores. Ando as aves de rapina contra ela em redor. Vinde, pois, ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para a devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo, tornaram em desolação deserto o meu campo desejado. Em desolação a puseram, e clama a mim na sua desolação, e toda a terra está desolada, portanto não há ninguém que tome isso a sério. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo da terra até o outro. Não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo, cegaram espinhos, cansaram-se, mas de nada se aproveitaram.
envergonhados sereis das vossas colheitas, e por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que tocam a minha herança, que fiz herdar ao meu povo Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que, depois de os haver arrancado, tornarei e me compadecerei deles, e os farei voltar cada um à sua herança, e cada um à sua terra. E será que, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir totalmente, arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Então, aqui vamos entender. Deus aqui, no capítulo 12, ele está sendo bem claro que ele vai punir todos aqueles que não quiseram obedecer a sua palavra, né? Então, o Todo-Poderoso, ele é a justiça devido à ingratidão de todo aquele povo. E aí diz assim no versículo 1 e 4, fala sobre o caminho, né? Porque o caminho dos maus prosperará. Aqui nesse caso, Jeremias está perguntando, está conversando com Deus e está falando, por que os maus prosperam e nós que somos justos passamos tantas dificuldades para chegar à prosperidade? É isso praticamente que ele está falando. E aí diz assim aqui, o questionamento de Jeremias se assemelha aos questionamentos de outros servos que também indagam a Deus a respeito da felicidade e da segurança dos ímpios. Jó, Davi, Assafé, Abacuque, entre outros, tiraram seus olhos do Senhor por alguns momentos e começaram a reparar na aparência e na prosperidade de todos os perversos. Isso aqui está explicando muito bem, não é mesmo? Então, gente, Jeremias indaga isso a Deus. E Deus então dá uma resposta à altura para ele, falando que ele não se preocupasse com isso, que ele olhasse para ele. Porque ele diz assim, porque Jeremias reclamou, dizendo que estava cansado, né? Ele fala sobre a fadiga. Lá no versículo 5, Deus fala para ele assim, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Isso aqui é só uma comparação que ele fez. E aí está dizendo assim, que Jeremias ainda não havia passado as suas piores lutas e já se sentia extenuado, ou seja, muito cansado, sofrido, triste, a ponto de se queixar com Deus. Você entende? No entanto, a resposta do Altíssimo, em forma de pergunta, leva o profeta a refletir sobre qual seria a sua reação diante de adversidades muito maiores que aquela que ele estava passando. Você entende? Então, é preciso raciocinar. Nós, às vezes, passamos dificuldades, adversidades tristes, coisas mesmo muito difíceis, mas que vai nos fazer crescer, que a gente precisa ter coragem, ânimo para lutar. É isso que Deus está falando aqui com Jeremias. E aí depois fala aqui sobre os irmãos, até os seus irmãos. E no versículo 12, quando ele diz assim, ó, sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo da terra até o outro. Não há paz para nenhuma carne, nenhum povo daquele. Então, ele fala sobre os irmãos.
O soberano Deus, ele alerta Jeremias, ele mostra a Jeremias a não, ele fala para Jeremias para não confiar nem mesmo nos parentes dele, para ele não confiar nos parentes mais próximos dele, porque os parentes dele também estavam metidos em coisas, né, que não estavam sendo boas aos olhos de Deus. Então ele deu um exemplo assim, falando para que ele não confiasse nem mesmo nos parentes, né? Por quê? Aí diz assim, ó, pois até a sua família iria agir traiçoeiramente contra ele. Olha só. Então, precisamos estar sempre de olhos abertos e atentos, né? Deus permite que enfrentemos decepções, às vezes até na nossa família. Ele permite traições, ele permite rejeições, para que a gente venha depender dele, não depender do homem, você entende? Mas ele quer que a gente se dedique mais para ele, que a gente entenda mais a ele, que a gente o busque mais, ao invés de ficar dependendo de um irmão, do pai, de uma mãe, de um tio, de um primo, seja o que for, quem for. Então, ele pede para que abra os olhos, ele fala com Jeremias, isso serve de exemplo para todos nós também, não é mesmo? E aí fala também sobre a casa. Então, no versículo 7 e 13, no versículo 7 ele fala assim: desampararei a minha casa, abandonarei a minha herança e entreguei a amada, a minha alma na mão dos seus inimigos. O que ele fez? Deus disse, olha, eu deixei de mão, deixei que acontecesse para que eles possam saber que eu sou Deus. Entreguei eles todos na mão dos inimigos. E aí é dito assim, ó, que o Senhor, ele se refere a Israel e a Judá como sendo a sua casa. Você entende? Ele estava se referindo como se sendo a casa deles, ou seja, para ele, o seu povo, era a sua maior riqueza. Era tudo que ele mais tinha carinho, cuidado, era a maior riqueza dele. Então, a herança, aí diz assim, a sua herança que merecia receber até de si sua total dedicação. É o que eu falei, né? É o que ele tratava com maior carinho, né? Com maior dedicação, com maior amor. Então, a herança dele era aquele povo, a maior riqueza de Deus. No entanto, a ingratidão da parte de toda a nação foi tão grave, mas tão grave, que ele chegou a se voltar contra, que todos chegaram a se voltar contra Deus. E Deus, então, se ira com isso, né? Ele se decepciona devido a isso. Então, a herança preciosa de Deus passaria a rugir como um leão e a levantar a voz frente à sua face, ou seja, pedindo socorro. Senhor, diante de Deus, você entende? Porque Deus o rejeitava. Então o Altíssimo ele se retirou do templo e ele entregou todo o seu povo às consequências das coisas que eles tinham feito, das próprias transgressões deles, dos erros que eles cometeram. Então isso mostra que o Senhor, ele permanece com aqueles que querem estar com ele. Então, aqueles que aborrecem a Deus, que não fazem as coisas conforme tem que ser, ele simplesmente entrega na mão do inimigo para que aquela pessoa venha buscá-lo, né? Venha pedir socorro a ele para que ele possa quebrantar o coração daquela pessoa, ou daquela ovelha, o modo de dizer, né? Daquela pessoa, para que ela se volte para Deus. Então, lá no versículo 10, está falando que muitos pastores destruíram a minha vinha. Ele fala assim, isso é Deus falando, muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram no meu campo, tornaram desolado o deserto do meu campo, onde ele mais desejava, de tudo aquilo que ele desejava, que
eram as ovelhas. Então, tem muitos, as ovelhas, diz assim que tem muitos predadores, como os animais selvagens e os ladrões de rebanho, mas ninguém pode causar a elas mais dano do que o seu próprio pastor. É verdade, não é mesmo? Este, quando é insensato, põe a perder todas as ovelhas de uma só vez. Agora, quando o pastor ele é bom, ele é um homem íntegro, ele é uma pessoa que leva realmente a palavra do Senhor, todas as ovelhas, muitas e muitas e muitas ovelhas querem estar com ele, querem o seguir, porque sabe que ele é um homem guiado por Deus e que Deus, através dele, dá o direcionamento para todo aquele povo. Você entende? Você entende o que eu estou falando? Então, por isso, Deus se dirige aos líderes. Aqui, Deus está se dirigindo a todos os líderes religiosos, os pastores, os profetas, os missionários, as missionárias, as pastoras. Você entende? Estou falando nos dias de hoje, mas naquela época também, Deus se dirigiu a todos os religiosos, né? Que naquela época foram os religiosos que desprezaram os ensinamentos de Deus. Não estou falando os pastores nossos de agora, não. Os nossos pastores, aqueles homens que são íntegros, que são homens de Deus mesmo, ele está encaminhando todas as suas ovelhas para o caminho reto, para o caminho direto para a salvação, para Deus. Você entende? Porque Deus é a salvação. Então, ele fala sobre isso, né? Então, lá no capítulo, no versículo 14, Deus diz assim: acerca de todos os meus maus vizinhos, os meus maus vizinhos que tocam a minha herança, que fiz herdar ao meu povo Israel, eis que eu os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. O que ele está querendo dizer aqui? Da herança, daqueles que tocam na herança de Deus. Nós somos herança de Deus, somos um presente muito privilegiado para Deus. Só que aqui, vou voltar lá naquela época, tá? Aqui está dizendo assim: os maus vizinhos citados eram os povos que circundavam o território de Canaã, com os egípcios, os filisteus, os edomitas, os moabitas e os amonitas. Enquanto Israel se mantinha fiel na aliança com Deus, ele preservava como a menina dos olhos. Deus cuidava do povo de Israel, enquanto eles estavam se mantendo fiel, né? Então, para Deus, o povo de Israel era a menina dos olhos dele. Você entende? Ou seja, a nação era intocável pelo mal. Ele não permitia que o mal tocasse naquela nação. E se algum mal tocasse, Deus providenciaria justiça. Então, o Altíssimo, ele fala de todas as formas, mas que ele quer mais aproximação, que ele quer que a gente se dedique mais a estar com ele. Você entende? Você entende o que eu falo? Então, Deus, ele é um ser espiritual tão justo, tão amável, que ele quer o bem de toda a sua nação, de todos, mas aqueles que o obedecem. Você entende? Mesmo ele sabendo do que das coisas erradas, Deus perdoa aqueles que se humilham para ele e pede misericórdia, pede misericórdia a ele e pede para que ele os ajude para que eles não errem mais. Mas existem aqueles que não querem realmente obedecer. Então, Jeremias, mesmo ele sabendo que o que aconteceria naquela época, o profeta Jeremias, ele continuava as suas orações,
clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia daquele povo. Porque Jeremias, ele não aceitava aquele sofrimento, ele não aceitava aquela angústia que ele e todos os companheiros dele que eles passaram naquela época, você entende? Porque Jeremias, ele observava que os ímpios, eles tinham uma prosperidade larga, aquilo ia crescendo, eles prosperavam assim, com muita facilidade, você entende? Enquanto que o povo dele, né, o povo com Jeremias, ele e seus companheiros, sofriam demais para chegar a ter uma prosperidade. Então ele questionava isso de Deus. Ele questionava, aí Deus foi e deu uma resposta para ele, falando com ele, que ele, se ele não estava suportando passar por o que eles estavam passando, imagine se viesse coisas piores ainda do que já estava ocorrendo, né, na vida deles, que eles não aguentariam. E aí Deus usou de falar de coisas passadas e de outros povos para mostrar que ele disciplinaria todo aquele povo. Para que ele falou para Jeremias, para que ele não olhasse para as adversidades, nem ficasse olhando muito para os prósperos que estavam prosperando assim do nada, mas que ele olhasse para ele, porque ele era Deus e ele iria ajudar aquele povo. Então, ouvir a voz de Deus é não se deixar levar pelo inimigo, pelas adversidades. Ouvir a voz de Deus é ter a certeza de que Ele vem e vai nos surpreender, você entende? A gente pode passar adversidades que for, tribulações difíceis, coisas difíceis, e às vezes tem coisas mais difíceis ainda para se passar, mas Deus deixa, Ele te experimenta naquela adversidade que é difícil, mas não é tão elevada, mas que faz com que você, Ele veja em você a fé que você tem nele, sabendo, que ele vai ver que você está sabendo, você tem a certeza de que ele tem o poder para tomar conta de tudo e de todos e resolver todas as coisas, você entende? A questão é paciência, obediência, fidelidade, sinceridade, respeito e temor a esse Deus. Temos que ter temor ao Deus maravilhoso que é esse que nós temos. É o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus de hoje. Só que as coisas acontecidas no passado não são iguais de hoje. São diferentes, né? Que séculos e séculos e séculos vão passando e as coisas vão mudando, né? Mas nós temos que tirar como exemplo coisas do passado para que a gente possa seguir no direcionamento certo, tá bom? Essa é a minha palavra de hoje. Eu gostaria muito que você, novo que está chegando, se inscreva no canal e compartilhe a palavra, tá bom? Porque somente a gente levando a palavra de Deus, Deus está vendo que você está sendo um grande evangelizador também, evangelizando pessoas, trazendo para um ambiente saudável, pleno, tranquilo, que é Ele. Porque quando Deus está presente, tudo é paz, tudo é mais tranquilo, tá certo? Convide uma pessoa para participar do nosso canal. Amanhã eu venho falando com vocês sobre o capítulo de número 13, que fala sobre o cativeiro, que é representado por um cinto de linho. Vamos ver essa história amanhã, tá bom? Eu gostaria muito que você estivesse aqui comigo, que prestasse atenção, para que a gente venha crescer junto no conhecimento da palavra de Deus e venhamos crescer também em fé. O importante também é a gente ouvir e crescer em fé. Não esqueçam de orar, de agradecer a Deus por esse dia, por essa noite tão abençoada e que amanhã a gente venha amanhecer firme e forte, com ânimo, saúde e coragem para vencer mais uma batalha, tá bom?
Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.